1º de janeiro de 2025, o Bahia completa 94 anos. E aqui está seu artilheiro, Beijoca. Diz aí, Beijoca. Uma alegria muito grande, né? Dos 94 anos de idade, de história desse clube que eu tive a honra de jogar, de participar, de viver e ganhar 7 títulos de tantos que foram ganhos, e eu faço parte dessa história. Fazer parte da história do Bahia é algo extraordinário, é algo que você procura palavras para descrever e muitas vezes você não consegue. Porque, enfim, não é o Bahia, é a torcida, é a paixão desse povo. E que hoje eu estou desse lado de cá como torcedor e posso enxergar o porquê que a gente é Bahia. Você, ao longo da sua carreira, jogando pelo Bahia, você fez 106 gols, ok? Agora sim, dentro de campo, qual foi o jogador que você gostou mais de jogar ao seu lado? Olha, você está me perguntando, poderia responder, ainda bem que você não disse qual foi o melhor, aqui só pode ser um, porque aí eu iria ser injusto, porque eu tenho o Douglas e eu tenho o José Eduardo, esses dois jogadores na posição, como eu chamo de meia armador. E eu digo assim, o Zé Eduardo foi um meia armador e o Douglas foi um meia atacante. Então, no futebol, a alegria do futebol é o gol, é quando a bola vai dentro da rede. Então, eu vejo o Douglas, tanto é que os números dizem, né, como um dos segundo maior artilheiro da história do clube. E pelo fato de fazer gol, ele foi verdadeiramente o top, né, o top 1, porque ele fazia gol. E o José Eduardo é aquele espetáculo puro, é um colírio nos olhos para quem gosta do futebol. O Zé Eduardo, ele é fantástico. Agora, o Douglas, tecnicamente, não era melhor do que o Zé Eduardo. Isso eu posso lhe afirmar, porque eu tive a felicidade, a oportunidade de jogar ao lado de Zé Eduardo pelo Fortaleza, fomos campeões juntos. Joguei com o Zé Eduardo no Bahia quando eu tinha 16 anos de idade. Para você jogar ao lado de Zé Eduardo, para você jogar ao lado de Douglas, aí entra o outro lado da coisa. Quem é que vai jogar ao lado dele? Foi o Beijoca. E você tem que ser bom. Dessa parte, para jogar ao lado de Douglas e para jogar ao lado de Zé Eduardo, você tem que ser bom de bola. E eu sou suspeito em falar, mas modéstia à parte, eu era bom de bola, bom de gol, bom de briga, bom de porrada e fazia a alegria da torcida. Quando você fala de Douglas, me remete um papo que eu tive com ele, que eu falei para Douglas assim: Douglas, que dupla você fez com o Picolé? Ele disse: ah, Jó, mas tem que abrir um capítulo também para Beijoca. Ele é fã do seu companheirismo dentro de campo, é seu fã como pessoa. Vocês são compadres, né? Verdade, Douglas, ele batizou meu filho Anderson, e foi num momento no auge da nossa carreira, onde o Bahia ganhava tudo, e eu tive a oportunidade de fazer o convite para Douglas ser meu compadre. Somos compadres, graças a Deus, e Douglas como pessoa, um ser humano extraordinário, e como jogador dispensa comentário. Quando fala de jogador de futebol, esqueça Douglas, porque para você encontrar palavras para poder falar de Douglas como jogador de futebol é difícil, tá? Então já está na história, está no coração do torcedor, está no meu coração. Agora Douglas é um ser humano extraordinário. Não estou aqui puxando o saco de Douglas, não sou advogado de Douglas, é porque foi assim que Deus fez ele. Por falar em história, ao longo desse tempo que você chegou ao Bahia por 4 vezes, não foi? Foi, voltou 4 vezes. Qual foi o time assim que passa na sua cabeça, Beijoca? O melhor time da história do Bahia, que, claro, tinha Beijoca como centroavante. Jorge Campos, Douglas, Beijoca e Gerson. O ataque. O ataque.
E aí você vinha com Baiaco, Fito, né? Que o Douglas eu já coloquei na linha, mas seria Baiaco, Fito e Douglas, Jorge Campos, Beijoca e Gerson. E lá atrás você podia botar qualquer zagueiro, qualquer lateral, porque lá na frente a gente resolvia tudo. Mas nós tínhamos Luiz Antônio, nós tínhamos o Joel Mendes, nós tínhamos o Perivaldo, nós tínhamos o Sapatão, Roberto Rebouças, Romero, e tínhamos o Baldo também, que era um grande jogador, que encarnava a torcida do Bahia, um jogador que foi merecedor de tudo também que ganhou, aqui de Feira de Santana. Junto com o Sapatão. Enfim, junto com o Sapatão. E esse time, digamos assim, vamos escalar aqui, é o Perivaldo, né? Perivaldo, Sapatão. E o goleiro? O goleiro a gente tinha Luiz Antônio. Né? Luiz Antônio também era um grande goleiro. E a história diz também. Né? Romero, Roberto Rebouças, eu tive a felicidade de jogar com o Roberto Rebouças o último ano de carreira dele, em 1976. Foi quando ele encerrou a carreira. Sapatão, Roberto Rebouças, Romero, Baiaco, Fito e Douglas, Jorge Campos, Beijoca e Gerson. Aí vinha também outros ali, Gibira, vinha Washington Luiz, Leguelé. Olha só quem ficava na reserva desse time. Imagina. Então era isso aí. Isso é o Bahia. Esse é o Bahia que faz 94 anos e teve todo esse potencial, todos esses atletas, esses seres humanos maravilhosos que fizeram parte dessa história. Ô Beijoca, a gente vê o seguinte, lá no passado, muitos ex-jogadores hoje, né, se queixavam muito da diretoria, de salários atrasados e tudo mais. E vocês tiveram motivo suficiente para hoje até não gostar do clube. E por que esse amor ao Bahia? Eu vejo os ex-jogadores, esse amor, esse sentimento. O que é que traz, o que é que envolve esse sentimento? O que é esse amor do Bahia que você tem? Olha, eu vou me ajeitar um pouquinho aqui. Eu vejo seus olhos brilharem quando a gente fala do amor ao Bahia. Aqui, porque pra gente o dinheiro naquela época não tinha valor. O que tinha valor e tem valor até hoje é o torcedor, é a torcida, é a minha nação tricolor, como eu chamo. Dinheiro pra gente pouco importava, até porque não tinha dinheiro. O dinheiro que tinha, eu não sei o que é que eles faziam, não vou citar nomes, mas a gente não tinha como receber o que nós merecíamos, né? Quem pagava a gente, esse amor vem do torcedor, porque você já veja só, quem pagava a nós jogadores era o torcedor. Hoje não. Hoje quem paga os jogadores é direito de imagem, é patrocinadores. Mas quem pagava o meu salário na época que eu jogava, quem pagava o salário de Douglas, de Leguelé, de Washington Luiz, de Roberto Rebouças, de Sapatão, enfim, de Jorge Campos, era você, torcedor. Porque se você não fosse ao estádio, não tinha dinheiro, não tinha renda, não tinha dinheiro, não tinha renda. Então a gente não recebia os nossos salários. Então, o torcedor do Bahia é o fator primordial, principal, porque se não fosse você, torcedor, o Bahia não existia. Eu parei de jogar e sou torcedor, então cresceu mais a nação. Então é isso aí, o Bahia só é Bahia por causa da sua torcida. E o dinheiro, lógico, ajudava, até hoje é bom, mas a gente não precisava de dinheiro para poder jogar pelo Bahia. Porque a gente tinha uma coisa conosco, ficava dentro do nosso coração. Quem nos paga é o torcedor, naquela época. O torcedor enche o estádio, paga a gente, e muitas vezes esse dinheiro saía pela tangente e não pagava a gente, e a gente ficava sem receber nossos salários. Você sabe, torcedor, que em 1975 o Bahia foi campeão baiano, invicto, e nós tínhamos 3 meses de salário atrasado, era 4 ou 5, um negócio assim, era mais de 3. E tínhamos 35 bichos na época, cada jogo que a gente ganhava um bicho. O Bahia ficava sem passar esse bicho pra gente há 35 jogos. Então tinha um zoológico já acumulado. Então, e nós jogamos, nós éramos uma família, nós fomos campeões, mas isso tudo, eu digo a você, não foi por causa de dirigente, não foi por causa de imprensa, foi por causa de você que ia para o estádio. E nós sabemos
o quanto você é importante, o quanto nós te amamos e que vocês são merecedores de tudo isso. Você falou aí muito bem em torcida, e a gente leva no papo também com o Baiaco. O Baiaco é uma lenda viva que tem 634 partidas pelo Bahia, recorde. Eu falei, Baiaco, por que esse amor pela torcida? Ele me disse, compadre, essa torcida do Bahia nunca me vaiou. Eu disse, peraí, você nunca, em 634 partidas, você nunca jogou mal? Jogava, mas nunca vaiou a gente. É por isso que eu amo essa nação, essa torcida, ele falou. Então, é o que você está falando. Exatamente, é o reconhecimento, porque o torcedor ia para o estádio e ele via em cada jogador que entrava para disputar aquela partida, ele sabia e sentia no fundo da alma dele que a gente estava dando o melhor. Então, quando você dá o melhor, eles não conseguem lhe vaiar, eles só fazem lhe aplaudir. Eu, por exemplo, era expulso, o torcedor me aplaudia. Fazia gol, o torcedor aplaudia. Não fazia o gol, perdia o gol, o torcedor aplaudia. Se brigava, o torcedor aplaudia. Se apanhava, o torcedor aplaudia. Então, é isso aí. O torcedor sabe, no fundo do coração, o que você, dentro de campo, faz por eles. Então, aquele time não era vaiado. Aquele time perdia, aquele time ganhava, aquele time entrava em campo com um só objetivo, que era dar alegria àqueles que estavam ali presentes, e que não eram poucos. Porque hoje o estádio está com 30 mil pessoas, 30 mil pagantes, 30 mil torcedores, eles acham que aquilo era o máximo, que isso é o máximo hoje. Olha aqui, ó, jogava para 90 mil, 80 mil e a gente achava pouco. Quando tinha 30 mil na Fonte Nova, na nossa época, a gente ficava até certo ponto desmotivado. Mas mesmo assim a gente sabia que aqueles 30 mil que foram ali mereciam o nosso respeito. O que você está falando aí, ontem aliás, a gente teve o prazer, né, de receber um vídeo do torcedor raiz, Eliel Barreto, de Feira de Santana, e falando, Beijoca, você botava a cabeça na chuteira de Chacha, nos becos do Vitória, isso que nos orgulhava. Então é por isso que essa torcida ama você e ama todos aqueles que naquele tempo jogaram juntos, justamente por essa raça que você falou. E é isso que me credencia a ser um dos jogadores com maior identificação em todos os tempos com o torcedor do Bahia. Essa identificação, esse amor, esse carinho é algo que vem do fundo do coração do torcedor e vem do fundo do meu coração. Porque tudo que eu fazia era por ele, era para ele, era por ele. Né? Eu sabia que eu tinha que sair dali naquele dia com o dever cumprido, que eu tinha que proporcionar alegria para o meu torcedor. Então eu não ia me omitir, eu não ia esconder a minha cabeça se eu podia fazer o gol e o adversário ia chutar a bola com a minha cabeça. Eu tinha que botar a bola para dentro porque eu sabia que o torcedor ia sair feliz. A gente está falando aqui do amor pelo Bahia, que está completando 94 anos hoje, o amor pela turma tricolor. E assim, você falou que bichos atrasados, salário atrasados, né? Tudo isso aconteceu com vocês. Quem ama, perdoa? Quem ama, perdoa. Você não tem nenhuma mágoa do Bahia? Eu não, eu só tenho gratidão. Eu sou muito grato ao Bahia. Eu sou um homem feliz, eu digo profissionalmente falando. O Bahia, para mim, como diz uma música que tem, o Bahia é minha vida, o Bahia é minha paixão, o Bahia é minha história, o Bahia é minha casa, o Bahia é o meu processo. O Bahia faz parte da minha vida, o Bahia faz parte da minha história até hoje. Você, dirigente, você que está aí hoje, que é SAF, né, o pessoal que está aí, City, enfim, eu só tenho gratidão a vocês todos. Ainda que as coisas não saiam às vezes como eu quero, mas não é como eu quero, é como Deus quer. Mas eu sou grato ao Bahia. Enquanto viver, vou ser grato ao Bahia. Como jogador de futebol, você faria algo diferente desde que você chegou ao Bahia? Não, eu digo assim, você fala dentro de campo. Total. Dentro de campo eu não faria nada diferente, mas extra-campo sim. Porque eu reconheço que eu não fui um bom profissional, que eu pequei muito e até certo ponto eu prejudiquei a minha equipe, né, com o meu temperamento, com as minhas expulsões.
Então, para não prejudicar a minha equipe, eu mudaria sim esse meu jeito de ser, mas eu não sei se a torcida iria gostar. Então é porque tinha que ser assim. Mas hoje, lógico, não cabe mais no futebol fazer o que acontecia quando eu jogava, quando eu estava dentro de campo. Mas eu ia procurar me adequar da melhor maneira possível, ver como é que as regras funcionam, mas eu lhe juro, viu, porque tudo que eu fiz está no meu coração, eu fiz pelo torcedor e eu faria tudo de novo. Do futebol, o que é que você mais sente saudade? Da torcida. Eu sou apaixonado pela torcida do Bahia, de estar ali no campo antes de começar o jogo, ver o hino do Bahia tocar e ver a chegada dos torcedores, que eram centenas e milhares e milhares, 80, 90 mil. E eu sou o torcedor que, quando o time do Bahia entra para entrar em campo, que toca o hino do Bahia, eu sou daquele que choro o tempo todo quando o hino do Bahia toca. É a coisa mais linda do mundo. Essa identificação sua de jogador com a torcida do Bahia, isso também se dá pelo fato de as comemorações dos títulos. Você lembra que invadia o campo, né? E dali vocês iam correndo até o Bonfim. Então isso ficava mais familiar, né? Torcida e jogador. E como era essa corrida até? Você ainda tinha fôlego para ir até o Bonfim? Eu acho que estava com fôlego até hoje, estaria correndo. Porque essa participação do torcedor, depois dos jogos onde acontecia o título, a final do campeonato, que a gente ia... Tirava meião, camisa. Tirava meião, camisa, a gente já ia para o vestiário. Alguns trocavam a chuteira pelo tênis porque ia para a corrida, mas eu não, eu já ia de chuteira mesmo. Ou às vezes descalço, porque na caminhada, né, da Fonte Nova até o Bonfim... Iam andando ou correndo? A gente ia correndo, a gente ia no trote, olhando para trás e tinham ali 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, sem exagero nenhum, correndo, a gente na frente, puxando e aquela multidão atrás. E aí, muitas vezes já tomavam a chuteira da gente nessa caminhada até o Bonfim e a gente ia descalço. E não sentia nada, não tinha calo, não tinha nada. Chegava lá, era essa união, torcedor, jogador, e você tem toda a razão. Isso fez com que a gente familiarizasse mais. Exato, e passasse a gostar mais, a sentir mais de perto o torcedor e ver a alegria do torcedor, porque são poucos que conseguem proporcionar alegria. E olha só o que Deus fez comigo e com todos os meus colegas da época que jogavam. Nós patrocinamos alegria para aqueles que muitas vezes não tinham o que comer em casa, deixavam às vezes o filho sem o pão, sem o leite, mas ia ver Beijoca jogar. Como que você não vai ser por eles? Como que você não vai botar a sua cabeça na chuteira do adversário? É muita coisa assim que antes não tinha internet, a gente estava até conversando sobre isso, o que tinha nos bastidores, né? Poucos torcedores ficavam sabendo, eles só queriam ver o jogo. A minha filha, Larissa, ela tem uma frase muito bacana que ela fala: a torcida do Bahia não gosta de futebol, a torcida do Bahia gosta do Bahia, do Bahia, né? Então, assim, muitas vezes você entrava ali, como a gente fala na Bahia, de virote, bebeu a noite toda, a torcida não sabia disso nada, e você chegava lá e correspondia. Incrível isso. Porque eu reconhecia o meu erro. Eu sei que eu fiz o que não poderia ter feito na véspera de uma decisão de campeonato baiano, digamos assim, como aconteceu. E eu só tinha uma saída, uma alternativa, que era fazer o gol e ganhar o título. Tudo aquilo ia apagar e que a gente ia ficar na história. Então eu corria atrás de tal maneira que eu tinha que fazer o gol, porque eu sabia que tudo ia voltar à normalidade. E Deus foi tão bom comigo. E tudo acontecia da melhor maneira, eu fazia o gol e eram gols que davam título ao clube e tudo voltava à normalidade, as pessoas queriam me mandar embora, o torcedor não aceitava, o torcedor brigava, o torcedor até certo ponto ameaçava dirigentes se me mandassem embora. Então eu era assim, como se fosse o queridinho da torcida, não. Eu era o cara que
resolvia o problema dentro de campo. E quando você resolve o problema, quando você é bom professor de matemática, todo aluno, ou seja, a torcida, lhe quer. Uma coisa legal que eu também acho de vocês é a união do grupo, dos jogadores. E você sempre respeitou seus colegas ao ponto de você estar em um local bebendo e os seus colegas irem lhe chamar para vir concentrar e você atender. Conta aquela história que Osni foi te buscar. Ah, sei onde é que ele está, eu vou lá buscar ele. É verdade, eu hoje era aquele cara líder, né? É um cara que a gente tem o maior respeito por ele, que hoje é um homem de um cargo muito influente no estado da Bahia, que é o presidente do sindicato do estado da Bahia, do sindicato de jogadores profissionais, citando bem. E que faz um excelente trabalho. Muita competência. Isso é verdade. Né? O tamanho não é documento, ele é responsável, ele é profissional e competente. É por isso que ele está aí há tanto tempo. E vai ficar ainda por muito tempo, se Deus quiser. Então, hoje a gente atendia ele. E um dia ele foi me buscar em uma dessas farras que eu estava fazendo. A gente ia jogar jogos do Campeonato Brasileiro no domingo. Eu já tinha sumido desde a quarta-feira, teve jogo, fiquei quarta, quinta, sexta. E quando foi no sábado à noite, ele conseguiu me achar numa praia. Né? E aí lá ele foi me pegar e... Foi na Terceira Ponte, foi? Não, era? Foi ali na Praia do Corsário, na boca do rio. Né? E ali... Sua área. Na minha área, eu morava ali perto. E ali Osni chegou, e eu, lógico, quando vi ele, digo, pronto, acabou minha festa, porque eu vou ter que atender ele. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Enfim, Osni terminou ficando comigo, entrou na festa, entrou na gandaia, terminou eu levando Osni para a concentração. Chegamos na concentração, tá todo mundo esperando, o Osni chegou, eu levando o Osni, né? E, enfim. Aí os colegas disseram, não, eu não vou buscar beijoca não, olha o que aconteceu com o Osni, ninguém queria ali buscar mais. E aí no domingo, o jogo do Campeonato Brasileiro foi Bahia e Botafogo. Osni era titular, jogador importantíssimo no nosso esquema. Osni não jogou porque ele de ressaca, foi lhe buscar. Teve um problema de uma infecção intestinal, ele entrou na vodka com água de coco e eu... Seu embalo não era brincadeira não. Eu simplesmente entrei em campo, joguei, o Bahia ganhou de 3-0 do Botafogo do Rio, com um gol meu e 2 gols do Gilcimar, que era o irmão do Gilson Gênio. Gilcimar, lembra de Gilcimar, jogava muito. Mas esse Bahia tem uma história bonita e é por isso que a gente está aqui falando dessa história, que você faz parte dessa história. Ainda mais nesse dia tão importante. Do aniversário do Bahia. 1º de janeiro de 1931. Me fala um técnico aí do Bahia que você... Zezé Moreira. Por que Zezé Moreira? Porque ele era o pai, ele era o profissional competente, ele tinha todo o tempo, todo momento ele tinha o grupo na mão e você não fazia o que você queria, você fazia o que ele queria do jeitinho dele. Ele sabia lhe convencer e dentro de campo ele era estrategista e conseguiu levar a gente para os 4 melhores do futebol brasileiro na época, que foi aquele jogo do Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Sim. Primeiro jogo a gente perdeu lá 2-1, que eu fiz o gol em São Paulo, e no segundo jogo aqui eu tive uma lesão de ligamento e tive que sair com 15 minutos e ali eu acredito, eu creio que se eu estivesse em campo a coisa poderia ser diferente, mas infelizmente eu tive que sair, fui operado e o Bahia empatou o jogo, até com um gol de Douglas, e nós ficamos entre os 4 melhores do Brasil. Merecíamos ser campeão brasileiro, merecíamos, mas a bênção foi sobre o grupo de 88. Beijoca, qual foi a maior alegria que o Bahia te deu? O Bahia. Olha, a maior alegria que o Bahia lhe proporcionou, que me proporciona é me manter hoje dentro do seu contexto, me abraçou até hoje, nunca se desfez de mim. A minha maior alegria é que eu me sinto honrado, acolhido, porque hoje eu, aos meus 70 anos, nunca fui de olhar na cara de alguém para mentir. Então eu, logicamente, estou aqui abrindo o jogo, preciso dessa ajuda
ao ídolo. E Você está falando da dignidade tricolor. dignidade ao ídolo, porque se o Bahia não me abraçasse com esse projeto que eles fizeram, as coisas estariam bem difíceis para mim. Mas o Bahia me abraçou e eu estou aí vivendo com dignidade através desse projeto e através do Bahia. Porque se não fosse o Bahia, fatalmente as coisas não estariam como estão. E essa gratidão, ela se estende à sua família, tudo Todo mais, mundo, meus filhos, minha esposa, netos, bisnetos, porque com esse abraço acolhedor eu sustento a minha família, eu faço o meu dia a dia, o meu ganho, eu vivo uma vida digna. Eu não sou rico, milionário, mas a mais coisa do Bahia que mais eu tenho em mente, que mais me toca é justamente isso, é que o Bahia nunca me abandonou. E eu creio que não vai me abandonar, porque tem um Deus também, tem uma passagem bíblica que diz assim, que se todo mundo lhe abandonar você, se seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos, tenha certeza que Deus não vai lhe abandonar. Então, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o Bahia, dignidade aos ídolos. Isso, para mim, é fundamental na minha vida, em relação ao Bahia e Beijoca. Então, Beijoca, valeu a pena? Valeu a pena porque hoje eu tenho uma vida digna, hoje eu me sinto honrado de fazer parte da história do Bahia e agradeço a Deus pelo reconhecimento. Então, Bahia, parabéns pelo seu aniversário, 94 anos, e parabéns também por você acolher os seus ídolos. Valeu, Beijoca. Valeu. Bahia, Bahia minha vida, Bahia minha história, Bahia meu amor, Bahia. Eu quero ver Beijoca jogando bola, eu quero ver. Beijoca a bola jogar. Valeu. Aí diz assim, quando ele chega de azul, vermelho e branco, representa a esperança da torcida tricolor. E a galera toda treme nessa hora, Beijoca pegou na bola, com certeza vai ser gol. Parabéns, Bahia, pelos 94 anos. Parabéns, Bahia. Parabéns à turma tricolor, que vocês têm ídolos de verdade, ídolos que são gratos, muito gratos a essa torcida e grato a esse clube. Parabéns, Bahia. Vida longa. Amém.